Do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, por Leon Denis, uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Essa obra é composta de 3 partes. A terceira parte é denominada As Potências da Alma, e o capítulo 24, de título A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. E a mensagem diz assim: o pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua, principalmente, em nós. Gera nossas palavras, nossas ações e, com ele, construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Modelamos a nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens, que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Assim, pouco a pouco, o nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade. Segundo o ideal a que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece-se. Não existe um assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e a sua ação. É a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Segundo o impulso dado, funda ou destrói as instituições, como os impérios, os caracteres de caráter, como as consciências. O homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Por ele suas obras irradiam e se perpetuam através dos séculos. O espiritualismo experimental, muito melhor que as doutrinas anteriores, permite-nos perceber, compreender toda a força de projeção do pensamento, que é o princípio da comunhão universal. Vemo-lo agir no fenômeno espírita, que facilita ou dificulta. Seu papel nas sessões de experimentação é sempre considerável. A telepatia demonstrou-nos que as almas podem impressionar-se, influenciar-se a todas as distâncias. É o meio de que se servem as humanidades do espaço para se comunicarem entre si, através das imensidades siderais, em qualquer campo das atividades sociais, em todos os domínios do mundo visível ou invisível. A ação do pensamento é soberana. Não é menor a sua ação, repetimos, em nós mesmos, modificando constantemente nossa natureza íntima. As vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme. Expulsam de nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas. Atraem elementos similares, que acentuam as tendências do ser. Uma obra, muitas vezes inconsciente, elabora-se. 1000 obreiros misteriosos trabalham na sombra. Nas profundezas da alma, esboça-se um destino inteiro. Em sua ganja, o diamante purifica-se ou perde o brilho. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades de nosso pensamento. É por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas, tem tanta virtude. Nesse diálogo solene do ser com a sua causa, o influxo do alto invade-nos
e desperta sentidos novos. A compreensão, a consciência da vida aumenta e sentimos melhor do que se pode exprimir a gravidade e a grandeza da mais humilde das existências. A oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino, é o esforço da alma para a beleza e para a verdade eternas. É a entrada, por um instante, nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem termo. Se, ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que se criam sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico e entenebrecem. Assim, podemos à vontade fazer em nós a luz ou a sombra. É o que afirmam tantas comunicações de além-túmulo. Somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Mas, quase sempre nossos pensamentos passam constantemente de um a outro assunto. Pensamos raras vezes por nós mesmos. Refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento, beber nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora. Por isso criam um invólucro povoado das mais disparatadas formas. Seu espírito é como uma habitação franca a todos os que passam. Os raios do bem e as sombras do mal lá se confundem, num caos perpétuo. É o combate incessante da paixão e do dever em que, quase sempre, a paixão sai vitoriosa. Primeiro que tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. A fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos, porque, se uns são bons, os outros sê-lo-ão igualmente, e todo o nosso procedimento achar-se-á regulado por uma concatenação harmônica, ao passo que, se nossos atos são bons e os pensamentos maus, apenas haverá uma falsa aparência do bem, e continuaremos a trazer em nós um foco malfazejo, cujas influências, mais cedo ou mais tarde, derramar-se-ão fatalmente sobre a nossa vida. Às vezes, observamos uma contradição surpreendente entre os pensamentos, os escritos e as ações de certos homens, e somos levados por esta mesma contradição a duvidar de sua boa-fé, de sua sinceridade. Muitas vezes, não há mais do que uma interpretação errônea de nossa parte. Os atos desses homens resultam do impulso surdo dos pensamentos e das forças que eles acumularam em si no passado. Suas aspirações atuais mais elevadas, seus pensamentos mais generosos, traduzir-se-ão em atos no futuro. Assim, tudo se combina e explica quando se consideram as coisas do largo ponto de vista da evolução, ao passo que tudo fica obscuro, incompreensível, contraditório com a teoria de uma vida única para cada um de nós.